Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para ouvir uma historinha de uma linda. Eu mesmo, quando eu ouvi, falei, menina, aconteceu isso. Olha só que impressionante. Conta um pouquinho da tua vida, Aninha. Eu cresci num lar cristão, né? Eu morava com meus avós, que sempre foram da Igreja Batista, e meu avô, aquele batistão antigo, né? A gente brinca e fala que é batistaca. Ele só ia em igreja que tocava, só cantava pelo hino, pelo cantor cristão, né? Ele não gostava de corinho, então ele vivia mudando de cidades, porque ele ia atrás da igreja que era aquela tradicional. Então eu fui muito em escola bíblica dominical, em escola bíblica de férias, né? Porque eu morava com meus avós. E quando eu cheguei na fase de ir para a escola, eu voltei a morar com a minha mãe, que minha mãe era separada do meu pai, né? Então eu voltei a morar com a minha mãe. E minha mãe, como não frequentava, eu acabei parando também de frequentar, né? Mas aquilo que o pastor falou, né? Quando a sementinha é plantada ali Ficou lá. Na criança, né? Ensina o caminho que a criança deve andar, que ela jamais vai se desviar, Perfeito, né? perfeito. E aí eu, na adolescência, voltei a ir para a igreja, ia para a Igreja Batista também, eu morava em Carapicuíba. Frequentei, né, alguns meses a igreja na Batista, mas eu acho que eu não era realmente convertida, eu não conhecia mesmo Deus naquele momento. E depois era adolescente, né? Era uma jovem, né? Eu ia de ônibus, né, com a Bíblia no braço, todo mundo me olhava, assim, isso há 20 anos atrás era um tabu, né? Você andar de Bíblia, né, indo para a igreja de Bíblia, então era um tabu. Mas eu fui alguns meses, tal, parei de ir e acabei casando, né? Eu fiquei grávida, casei, tive um filho, que é o Bruno, que tem 23 anos hoje. Nossa, você parece uma criança, menina, 23 anos. É porque eu sou pequena. Não, é porque é linda mesmo. E eu tenho o Bruno de 23 e o Felipe de 16 anos. E aí a gente acabou, né, ficando afastado da igreja. Eu continuei, né, tendo temor a Deus. Eu acho que assim, a gente nunca foi uma família mundana, né? Não me desviei, né? Eu não seguia, não ia para a igreja, mas também não estava tão fora assim, né? E aí, como o Bruno entrou na academia militar, ele é do Exército, e no ano de 2018 ele veio passar as férias de julho aqui em casa. E a gente saiu, no último final de semana que ele estava de férias, a gente saiu nós 4, eu, meu marido, ele e o mais novo. Isso agora, pouco tempo atrás? 2018 isso. 2 aninhos? E aí ele falou, bom mãe, eu vou sair depois com meus amigos e tal, e a gente saiu, nós 4, né, cada um, eu e meu marido num carro e ele e o meu mais novo no outro carro. E eu até naquele dia eu olhei assim pelo carro, né, os dois, eu falei assim, nossa, quantas famílias não têm a oportunidade de estar com os filhos, né? E eu assim, na minha intimidade com Deus, né, eu e Deus, eu agradeci, né, falei assim, nossa, que bom, né, que meus filhos estão próximos de mim, né? E aí a gente foi, né, comemos tal, e aí ele falou, mãe, então agora eu vou embora. E nós ficamos, eu, meu marido e o mais novo, né, pra ir, a gente estava comendo e ele foi embora. Nesse meio período que ele foi embora, ele sofreu um sequestro relâmpago. Foi esse o choque que eu levei. Quando você falou, porque meu filho foi sequestrado, eu falei, como assim? E ele, por ser militar, ele estava com a carteira no console do carro. E os 2 meninos, né, renderam ele, entraram no carro junto com ele e ele falou... Armados, tudo. Armados, E ele falou, se eles pegarem minha carteira, que era o objetivo, né, pegar o cartão, eles vão acabar me matando, né, ou fazendo coisa pior. E ele reagiu a esse sequestro. Eles abordaram ele dentro do carro, né, a hora que a gente saiu, a gente ficou e 2 entraram no carro junto com ele. E aí eles entraram, ele ficou atrás, um na frente e o outro com a arma nele, né? E aí ele falou, não adianta, né? Eu vou ter que reagir. Quanto mais tempo se passar, vai ser pior, né? E aí ele reagiu. E às vezes a gente não imagina, mas um menor de idade, hoje em dia, ele tem tantas desculpas para eles não assumirem, não ficarem presos, não terem a consequência de uma ação dessa, que às vezes eles fazem mais loucura do que um mais velho, né? Porque ele estava até drogado, né? Então a gente sabe que está perdido ali, né? Não sabe, não tem noção nenhuma do que está fazendo, não tem preocupação nenhuma e Ele reagiu e nessa reação que ele teve, ele conseguiu, um foge e o outro ele consegue neutralizar.
E aí foi bem próximo ao metrô Butantã. Ah. E tinham guardas municipais próximos, né? Então o guarda municipal, quando viu, na verdade viu que ele estava com a arma, né? Porque ele tirou a arma do menino, né? Rapaz. E aí ele falou, mãe, a hora que o guarda me viu, ele não sabia nem quem estava assaltando quem, né? Porque naquela imagem que ele chegou, né? Ainda bem que ele tinha carteira ali para provar, olha, eu... Mas assim, foi muito assim, triste, muito difícil aquela Eu imagino situação. você recebendo a notícia, mesmo vendo, sabendo ele está aqui, mas como fica um coração de mãe? A perna treme, você não sabe. E assim, a fisionomia dele, o estado dele tremendo, né? Assim, totalmente assustado, né? Claro, claro. Porque foi uma apesar de ser preparado para isso, né? É uma coisa que a pessoa não imagina que vai acontecer, Ninguém. né? Você nunca acha que vai acontecer isso com a gente. Nunca, nunca. Mas Foi e aí, ele muito. chegou, te deu a notícia e... Ele ligou pro meu marido, né? E aí ele falou, não sei, eu nem sei o que ele falou, eu sei que meu marido na hora, a pupila dele ficou dilatada, preta, pela reação levantou, do marido, você sabia? Falei, alguma coisa não deu certo. Ele, vamos embora que o Bruno sofreu um sequestro. E aí a gente foi, né, para encontrar com ele, assim, tava muito, muito próximo, né, do lugar que a gente estava, do restaurante que a gente estava, onde ele... Tinha acabado de sofrer o sequestro. Mas assim, aí a sensação de você ver o seu filho ali, você fala, a gente não tem força nenhuma, a gente não tem poder nenhum, né? Se você não colocar nas mãos de Deus, não deixar, querida, não tem o que se fazer. Nessa hora não tem o que se fazer. Tem que ser Deus purinho. Né? E foi naquele momento que eu percebi, eu falei assim, eu tenho que voltar, né? Porque eu acho que assim, aquilo aconteceu justamente, foi uma coisa ruim que aconteceu para que coisas boas acontecessem, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na verdade, esse versículo é uma coisa linda, porque quando você pensa nele, você pensa assim, né? Deus pode fazer de uma tragédia, de uma enfermidade, de uma doença, de uma falta de emprego, de um corona, ele pode fazer com que aquilo, de repente, se transforme numa bênção e aí, então, de repente, você fala, estou voltando, estou embaixo da cobertura de novo, né? E foi justamente isso, né? Quando eu me senti impotente, né? E eu falava, não, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus. Mas não era desse jeito, né? O jeito que eu achava, né? Foi quando eu falei pro meu marido, falei, vamos procurar uma igreja, se você quiser ir comigo, vamos lá, né? E aí a gente começou, né? Eu trabalhava aqui na Tocantins, então eu sabia que existiam igrejas aqui. E eu falei, vamos conhecer, né? E a gente veio um domingo, não aqui, em outras igrejas e tal. E aí a gente veio aqui, acho que no terceiro domingo, que a gente tinha decidido que ia voltar mesmo, né? Que ia procurar um lugar. E aí quando a gente entrou, assim, né, olhei o pastor, foi o pastor Caio que estava pregando, e quando ele falou sobre a diretriz, né, que ele falava, não, a Bíblia é a diretriz. Falei, gente, é isso que eu preciso, né, é sentir a presença de Deus. Na verdade, só faltava esse posicionamento seu, porque você tinha fé, né, mesmo você não estando na igreja, a semente estava lá e tudo mais. Você já tinha experimentado o cuidado de Deus, só que agora aquilo ali foi uma trombada, né? Foi. Filha, eu estou contigo, mas é outro tempo, outro momento. Mas por falar em corona, alguém teve, né, minha linda? Foi outro momento, né, pastora? Porque quando começou essa pandemia, eu fiquei enlouquecida, né? Fiquei louca, maluca. Você ficou? Fiquei, eu não dormia, eu não deixava ninguém sair. Meu marido fala que a gente ia comer arroz, feijão e ovo, porque eu não deixava ninguém no mercado. Eles tinham que ir no mercado escondidos de mim. Eu não deixava ninguém sair. Quando chegava com as compras, eu enlouquecia. Jogava cloro, borrifava cloro, lisoforme, fazia aquela faxina, não deixava ninguém entrar. E aí, né, eu me achando que eu estava protegida. Tô protegida e tô protegendo. Tá tudo sob controle. Não, tá tudo resolvido. Tá todo mundo embaixo da minha asinha aqui, não é? Certo, vamos orar e vamos fazer a nossa parte aqui. Mal eu sabia, né? Porque aí o Bruno, novamente, né, ele veio acho que de licença, né, alguns dias. E ele veio no dia 8 de março para cá. E aí ele falou assim, já vou fazer o exame, mãe, mas só por desencargo, porque eu tô bem, não tô sentindo nada, tá tudo certo. Eu, tá bom, né? Aí ele veio, fez o exame no dia 8, e aí no dia
Isso foi na sexta-feira, aí no Dia das Mães, foi no domingo, a gente ficou, almoçou junto, né? Assistiu televisão, assistiu filme, todo mundo junto, né? E aí na segunda-feira ele pegou o resultado. Aí o resultado dele positivo. Aí meu mundo caiu, né? Ah, Falei, não acredito, tudo que eu fiz, tudo que eu estava não me adiantou protegendo. nada toda essa proteção. Tudo isso não valeu de nada, né? E aí É. eu fiquei pensando, e ele foi no médico, tomou remédio, tudo. E aí a gente mudou o layout da casa, ele foi para um quarto, ficou isolado. Aí, lógico, eu comecei a sentir os sintomas, né? Porque a cabeça da gente, né? E falei, não, vou fazer o exame. Todo mundo fez o exame. O meu e do meu esposo deu inconclusivo. O do meu pai, que mora comigo, e do meu filho mais novo, negativo. Aí eu com o exame inconclusivo e tendo os sintomas. Eu falei, é a cabeça, né? Só pode ser, né? Isso não é possível que eu tô tendo já, né? A doença, né? E aí eu comecei realmente a ter dor de garganta, dor de cabeça, alguns sintomas. E nisso eu comecei a brigar com o laboratório, porque eu queria repetir o exame. E aí eu acabei fazendo o exame novamente. Quando eu peguei o resultado positivo, né, porque eu realmente tive, eu falei, eu não tenho controle de nada, né? Deus Qual permite. será a área mesmo que Deus está trabalhando na tua vida? Eu não estou entendendo, porque tudo que você está contando acaba voltando. Mãezinha, vou te emprestar o meu versículo. Tem um versículo, eu chamo Livro de Raquel, né? Deve ser lá pelo capítulo 15, mais ou menos, versículo 18. É assim, ó, só sei que nada sei. Nós temos que aprender isso, sabe? Se você está... Olha o que diz a Bíblia. Você morreu e ressuscitou. Não é assim que diz? Que agora Cristo vive em você. Se Ele vive em você, relaxa, mãe. Você não vai conseguir cuidar dos teus filhos, cuidar da tua vida, do teu marido. Não vai. Isso traz tensão para você. E a gente se acha prepotente, né? Potente para conseguir fazer isso. Falei, gente, não é nada disso. Deus permite que você passe pela tempestade, né? Ele permitiu, mas nem mas parece que você lá. ficou tão tensa, porque você está tão calma agora. Não, eu fiquei muito tensa, muito ansiosa, acordava de noite, meu Deus, que dificuldade. O pior não é isso, se você está confirmando isso, eu fico imaginando o que não diz o teu marido, teus... Acho que ele devia sentar depois para poder contar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse período, né? Ser, viu? Mas sabe, eu vou te ser sincera, nós, mulheres que somos mães, eu acho que Deus já nos capacitou com alguma coisa diferente. Homem é diferente da gente, né? Mas a gente sempre cuida, a gente sempre cede, a gente está sempre alimentando, a gente está... na hora da doença sobra para nós, nós é que... Não é assim sempre? Normalmente é isso. Então, eu acho que é isso que vai nos fortalecendo, achando que, ó, eu consigo, eu faço, eu posso. E, de repente, aí você ouve assim o papai falando, filhinha, entrega na minha mão. Entrega na minha mão. Deixa que eu cuido, Deixa né? que E ele sabe melhor, cuidar bem. Olha que gostoso, né? Numa época de pandemia, você saber que ela teve, não adiantou toda a precaução, não adiantou toda a ansiedade também. Aconteceu, mas Deus é mais. Na vida dela, na tua vida. Então, querido, eu quis que você ouvisse um pouquinho, porque às vezes uma situação ruim que você está passando, um sequestro, Deus pode transformar e fazer com que você experimente o poder, o amor dele, para você se posicionar e falar, Senhor, eu quero o que tu queres, eu quero ser o que o Senhor quer e eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Amém? Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.